Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao webinar número 2 que a gente está realizando, referente a políticas públicas com base em evidências na área de saúde. Meu nome é Ana Carolina Benelli, sou diretora executiva da Linkedata, Tecnologia da Informação, e nós estamos promovendo esse webinar por meio do ecossistema de inovação em saúde e biotecnologia, uma governança de atores promovido pelo Sebrae Paraná. Estou juntamente com alguns convidados que nos apoiaram em todo esse processo e são hoje nossos painelistas. Além disso, eu tenho participação especial da minha filhinha, que vocês devem estar ouvindo no fundo. Mas irei apenas fazer uma abertura aqui para vocês, deixando-os à vontade para depois o bate-papo, tá ok? O webinar, ele tem a proposta de que a gente possa cada vez mais trazer temas que são relevantes a todos os atores desse ecossistema, para que a gente possa fazer um trabalho de disseminação do conhecimento de tudo que tem sido abordado ao longo dos anos, junto com esses atores. Nós já estamos nessa governança do ecossistema de inovação de saúde e biotecnologia de Curitiba há 3 anos, e a gente tem aí à frente, né, o Sebrae, que tem apoiado e puxado essa iniciativa. Eu vou abrir a palavra para a Leia, do Sebrae, Leia Rodrigues, para que ela possa falar um pouquinho em nome do Sebrae o que seria essa iniciativa que a gente tem realizado até então e um pouco sobre o webinário. Leia, por favor. Obrigada, Carol. Boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui nesse webinar. A Carol já introduziu aí o assunto, né? A gente tem articulado esse ecossistema de inovação há 3 anos, eu, né, mais recentemente, a Carol está aí desde o início, então é uma iniciativa muito importante para Curitiba. A gente sabe que é uma tendência tecnológica a área da saúde, é uma tendência crescente, o trabalho, né, com dados de saúde, não só dados de saúde, mas, né, todos os tipos de dados abertos. Então, a gente tem iniciado esse trabalho aí para fomentar e essa coisa que é a tendência do futuro, né? Então, acho que até me atrapalhei aqui para falar esse iniciozinho, mas para nós é super importante ter pessoas como você, doutor Bernardo, obrigada por ter aceitado esse convite para falar sobre o assunto. Daniele, é um prazer para nós tê-los aqui, contribuindo aí com o conhecimento e com esse ecossistema de inovação que é tão importante para nós. Muito obrigada, passo a palavra agora para o Kleber. Obrigado, Carol, obrigado, Leia, pela introdução. Caia, se você puder só compartilhar minha tela, agradeço. Então, dando início agora ao webinar de políticas públicas baseadas em evidências, como escalar o diagnóstico e tratamento para o sistema de saúde. Nós estamos aqui com 2 especialistas aí para debater esse tema. Eu vou ser o moderador e o host aqui do evento, e um evento que vai ser muito bom aí para todos que vão acompanhar um debate bastante atual na área da saúde, e não só na área da saúde, né, mas de qualquer área da pública de hoje em dia, né, políticas públicas cada vez mais baseadas em evidências. Bom, falando rapidamente sobre mim, eu sou diretor de pesquisa da Linkedata, tenho doutorado na área de estratégia de organizações, mais de 15 anos trabalhando com projetos de data science, principalmente com foco em inteligência de mercado e competitiva, e trabalho aí com a implementação, prospecção e implementação de novas tecnologias e métodos de análise dentro da Linkedata, né? Um pouco sobre a nossa agenda de evento hoje. Nesses 5 primeiros minutos eu vou falar rapidamente sobre algumas tendências de aplicação da área de data science e a maneira como nós estamos enxergando dentro da governança de saúde de Curitiba atuar e promover determinados temas, né, dentro da nossa governança. Apresentar, obviamente, os nossos convidados, uma apresentação um pouco mais formal aí de quem é a Dani Voto e quem é o Bernardo. E aí, por fim, passar a palavra para eles fazerem suas apresentações. E aí depois eu tenho algumas perguntas para a gente debater, né? É bom que todos saibam que eu já compartilhei previamente com eles também, até para que eles se preparem aí para o que vem adiante, né? Então, quando a gente fala de tendências tecnológicas na saúde, a gente fala de diagnósticos, desenvolvimento, né, de soluções para diagnósticos e triagens de diferentes tipos de doenças,
o desenvolvimento de tecnologias e protocolos para a saúde preventiva e principalmente cada vez mais preditiva, né, a partir do monitoramento cada vez mais regular de dados dos pacientes, aí a HiLab é uma especialista nisso. O desenvolvimento de prescrições e protocolos de atendimento cada vez mais personalizados aos indivíduos, né, utilizando-se cada vez mais de ciência de dados, inteligência artificial e tudo aquilo que vem a reboque disso, né, e todo mudando por completo também o próprio tratamento de saúde, as prescrições de saúde, a mudança da forma como a gente faz a gestão de saúde no meio privado e no meio público, e principalmente, é um dos temas que a gente vai abordar aqui hoje, né, a escalabilidade desses tratamentos todos de saúde à ampla maioria da população, né, independentemente de classe social, raça, enfim, né, essas tecnologias todas vêm para, né, melhorar a qualidade de vida e aumentar a longevidade de toda a população. Dentro dos temas também que a gente aborda na governança, e bastante importante também, é a tendência cada vez maior de integração dos negócios, ou seja, você reunir diferentes vertentes de um ecossistema de inovação, e aí eu estou falando de universidades, eu estou falando de poder público, eu estou falando de empresas grandes, pequenas, startups, enfim, né, instituições de ciência e tecnologia, para criarmos soluções cada vez mais complexas para cidades inteligentes, para o agronegócio, para a saúde, para a construção civil, e aí vem a reboque disso inúmeros conceitos relacionados a Open Health, Open Finance, e Open Data, Linked Data, entre outros conceitos importantes, Open Science, né, entre outros conceitos que trazem desafios, né, do ponto de vista de como é que a gente modela, né, a interação entre essas diferentes instituições, atores, como é que a gente modela os negócios, como é que a gente prepara as organizações para esse futuro, enfim, tem um oceano de coisas para serem feitas aí, nós vamos debater um pouco mais elas com os nossos dois convidados. Posicionando o ecossistema de saúde de Curitiba no Brasil, nós somos, dentro das atividades econômicas que compreendem a saúde, né, seja os atendimentos, seja as cooperativas financeiras de seguros e as indústrias, Curitiba hoje é o 8º maior ecossistema do Brasil, fica atrás de Porto Alegre, onde está a Danivolto, inclusive, que é o sexto município, né, do país, em termos de trabalhadores e estabelecimentos. Então, posicionando Curitiba dentro do cenário Brasil, nós somos o 8º maior ecossistema do país. Bom, sem mais delongas, vou introduzir aqui os nossos convidados, que são eles que a gente veio aqui assistir e ouvir os seus conhecimentos, e desde já agradeço a ambos por compartilharem do seu tempo e do seu conhecimento aqui com todos nós. O Bernardo Montesante Machado de Almeida, ele é graduado em Medicina na Universidade Federal do Paraná, tem residência em Clínica Médica e Medicina Interna no Hospital das Clínicas da Universidade Federal, residência em Infectologia no HC, também da UFPR, mestrado em Medicina Interna, ele é membro do corpo clínico do Hospital Marcelino Champagnat e diretor médico da Biotech HiLab. Prazer, Bernardo, estar contigo aqui hoje. E também, obrigado, Cláudio. Já passo a palavra para ti, Bernardo. E também temos conosco a Dani Volto, né, advogada, com mestrado em Ciências Sociais, com ênfase em democracia participativa, atua desde 2006 com relações internacionais no âmbito de cidades, tanto no setor público quanto em organizações internacionais. É atualmente diretora executiva do IGCC, Instituto de Governança e Controle do Câncer. Dani Volto, muito bom estar com você aqui hoje. Bernardo, por uma ordem protocolar, eu vou passar por primeiro a palavra para a Dani Volto. Ela vai ter 15 minutos. Ela vai ter 15 minutos aí. E ela é a nossa convidada externa também, né? Seguindo os protocolos acadêmicos também, ela é a nossa convidada externa, né? Dani, a palavra é toda sua. Muito obrigado pelo seu tempo. Seja bem-vinda. Bom, obrigada. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Uma honra poder estar aqui hoje com vocês compartilhando um pouco do trabalho e também do que a gente tem visto por aí no Brasil e fora do Brasil também, relacionado a essa questão a gente chama muito de governança em saúde, né, e também como é que a gente pode melhorar os sistemas de saúde, sempre baseado em dados, desculpa. Né, então, muito obrigada mesmo pelo convite, muito bom estar aqui. Bom, eu gostaria muito de começar essa conversa, que eu espero que seja aqui uma conversa, na verdade, né, Bernardo, então, e Kleber, por favor.
jump in, né? Vamos ver se a gente faz um bem bolado, como o pessoal fala, os mais jovens, né, falam. Mas eu queria começar dizendo que, dentro da minha experiência, como uma pessoa que não é propriamente da área da saúde e que vem trabalhando há alguns anos com a questão do câncer, o que a gente mais vê é que realmente há uma falta de entendimento, há uma falta de dados, né, e que também uma falta de entendimento daqueles dados que já existem. Então, existe, sim, uma questão de que a gente tem subnotificações no Brasil em relação à doença, por N motivos, né? Mas a gente vem trabalhando para que isso melhore. Então, aí, queria explicar um pouquinho o que é o IGCC, se vocês me permitem. E aí, Kleber, vou te pedir para tu me cuidares do tempo aí, né? E ver se eu estou me alongando e, por favor, se tu puderes também... O Instituto de Governança, ele nasceu, na verdade, através de uma experiência internacional em 2018, que é o City Cancer Challenge Foundation, que é uma organização que fica em Genebra. E, a partir de 2018, a cidade de Porto Alegre se inscreveu e foi selecionada para participar desse desafio do câncer nas cidades. Por quê? A União Internacional de Controle do Câncer, né, ela é um órgão que trabalha muito com a OMS lá fora, eles se deram conta que, enfim, que as políticas, as décadas, tudo que eles lançavam não chegava nos territórios, não passava dos ministérios de saúde do mundo, principalmente nos países como os nossos. Então, eles lançaram uma iniciativa, e aí está a linha do tempo que a gente faz. Eles lançaram uma iniciativa para trabalhar justamente direto com as cidades, e foi isso que Porto Alegre fez a partir de 2018. Colocamos todos os atores ligados à oncologia e à saúde e ao governo ao redor da mesa para conversar. E a partir dali a gente começou realmente a tirar os dados, a ver os dados que a cidade tem e ver como os gargalos da cidade estão, a partir daí selecionar prioridades, objetivos e fazer projetos para mudar a política pública. Então, o IGCC, ele nasce dessa perspectiva. A partir de 2021, nós entendemos que era importante ter uma organização realmente nacional, né, vinculada ao City Cancer Challenge lá fora, mas com CNPJ próprio, vamos dizer assim. Uma questão de institucionalidade, de legalidade, enfim. E aí nós trabalhamos nesse sentido e criamos, então, o IGCC, como nós chamamos. Não é o nome mais simples do mundo, mas a gente chegou à conclusão que seria o nome que abarcaria tudo. O que o IGCC se propõe? Ele se propõe a trabalhar justamente para melhorar as políticas públicas de acesso ao diagnóstico precoce. Por quê? Quando a gente fala de câncer, e aí o doutor Bernardo pode falar muito melhor do que eu, não existe melhor prevenção, vamos dizer assim, do que o diagnóstico precoce. A não ser para aqueles cânceres que já têm vacina, né, que são resultantes do HPV, os demais cânceres, a melhor forma de tu conseguir atacar essa doença, controlar essa doença, é descobrindo ela muito cedo. Só que, claro, existem cânceres e cânceres, né? Alguns são muito silenciosos, como o próprio câncer de pulmão, muitas vezes. Então, como é que a gente melhora essas políticas públicas para que as pessoas tenham um diagnóstico mais preciso e no tempo certo, né? Se a gente puder passar, eu não sei se eu consigo passar daqui, não, tá? Então, desculpa, eu vou contando a história meio, né? Mas a gente criou o IGCC muito por conta disso, uma visão municipalista mesmo, né, de que a gente precisava aterrissar as melhores políticas públicas. E com isso, então, a gente vem trabalhando, na verdade, né, para criar até um ambiente melhor em relação às políticas públicas nas cidades, mirando para o câncer, né? E como é que a gente vê isso, né? A gente tem alguns indicadores aí do nosso trabalho hoje em Porto Alegre, mas eu queria dar um destaque em dois projetos que a gente vem... Na verdade, um projeto muito especial que para nós é muito caro, que eu acho que dá um pouco da ideia do que a gente faz, do que a gente se propõe, e a questão de dados propriamente dito, né? Como é que a gente pode impactar nos dados, que são as guias. Nós desenvolvemos, em parceria com experts locais, guias de manejo, de recomendação de como manejar pacientes de mama e de próstata na cidade de Porto Alegre, de acordo com a vida de Porto Alegre, com o jeito de Porto Alegre, com o que Porto Alegre tem para oferecer. Tu mesmo, o Kleber, agora mostrou qual é o ranking, né? Então, Porto Alegre não está entre as 3 primeiras, mas também não está tão ruim. A gente tem uma qualidade dos nossos profissionais e do centro de tratamento aqui muito boa. E essas guias, elas justamente nascem
para quê? Para ajudar a melhorar ainda mais os protocolos. Existem, claro, os protocolos das sociedades nacionais, das sociedades internacionais, seguimos todos, isso tudo é baseado nisso, mas nós nos propusemos a fazer com os especialistas daqui o que Porto Alegre pode fazer ainda mais. E isso se provou muito acertado. Por quê? Porque nós usamos os dados da cidade. A gente viu qual era a nossa questão aqui, as nossas piores questões, o que a gente mais tinha que trabalhar, e em cima disso nós desenvolvemos essas 2 guias, que foram, na verdade, endossadas pela prefeitura, que os hospitais estão começando a usar aqui em Porto Alegre, e que pode ser expandido para qualquer outra cidade, a metodologia qualquer cidade pode fazer, né? Só que tem que querer, né? E a gente sabe que isso, às vezes, o querer político é uma parte muito complicada. Esse tipo de trabalho, eu acho que ajuda muito na questão de dados, por quê? Porque ele faz com que o setor público, com que o setor da saúde sente junto com o INCA, muitas vezes, né, com o Instituto Nacional do Câncer, e veja como está a situação da cidade. Porque quando a gente fala de dados, às vezes, na minha concepção, como das ciências humanas, né, falta botar uma carinha nesses dados. Né? A gente fala muitas vezes assim, os números, as porcentagens e tudo, mas cada número, cada porcentagem é uma vida, né? E não é só uma vida, né? É uma família inteira. Então, quando a gente fala de doenças crônicas, como câncer, né? E doenças infecciosas também, enfim, podemos falar da Covid a noite inteira, né? O que aconteceu no Brasil e no mundo. Mas quando a gente fala de doenças crônicas como câncer, a gente está falando de um total atrapalhamento na família. Né? As pessoas param de trabalhar, as famílias muitas vezes se desconstroem, né, durante o tratamento, enfim. Então, o dado, hoje em dia, a gente tem que usá-lo pensando que é uma pessoa, ele representa pelo menos uma pessoa. Né? E a gente vê isso, por exemplo, nessas guias de mama e de próstata, como já vem influenciando pouco a pouco. Claro, a gente ainda está no processo de mensuração de tudo isso. Muito se fala do BI, né? Eu vou ser bem sincera, uns anos atrás eu tive que perguntar o que era BI, porque falavam BI, Jesus, o que é isso? Né? Porque também, né, o pessoal que trabalha com dados tem um vocabulário próprio, né? E às vezes a gente custa entender. Mas queremos um BI com os dados real-time do câncer. Então, assim, um patologista botou lá que era uma neoplasia num laudo e já tem que aparecer eu quero que apareça num dashboard. Tá, o que tu vai fazer com esse dado? Para que tu precisa disso? Saber que hoje foram 10, amanhã vão ser 2. Para que tu quer esse dado? Acho que isso é uma pergunta, sabe? Que a gente tem que saber. Para que tu quer esse dado? O que tu vai fazer com esse dado? O INCA, ele publica a cada 3 anos uma estimativa, que ele chama a estimativa do câncer, que para mim é quase uma bíblia, assim, de consulta. Porque por mais problemas que possa ter, ele dá uma visão, né, interessante, assim, e metodologicamente correta. Porque, diferentemente das doenças infecciosas, o câncer, por exemplo, não é uma doença que tu consiga mudar em 2 anos. Tu consegue ver em 10 anos, tu vê a mudança. Né? Então, assim, pelo menos é como a gente estuda e como os especialistas também explicam, né? Os estatísticos e os epidemiologistas. Então, a gente tem que saber que nem todas as doenças vão ser doenças que a gente vai conseguir tratar os dados real-time. A gente não vai ter esse acesso e talvez não precisa ter esse acesso, né? Talvez, a gente não precisa ter isso. A gente pode trabalhar os dados que já existem, porque eles vão dar efeito daqui a 5, 10 anos, né? Então, eu vejo que na governança municipal falta muito, muito mesmo, saber para que quer aquele dado. Muitas vezes, eu vi esses tempos o governador Eduardo Leite, aqui do Rio Grande do Sul, ele falou uma coisa que, acho até que foi na nossa reunião aqui, acho que foi aqui que ele comentou, na nossa reunião da agenda nacional, que ele comentou que no primeiro mandato dele, ele queria um dashboard para cada coisa. Secretaria da Agricultura, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, ele queria muito dashboard na sala dele, queria uma sala de controle. Aí ele parou para pensar no final do primeiro mandato dele que ele tinha isso, mas ele disse, eu não sei o que fazer com isso agora. Isso é um problema, porque isso cria também, às vezes, uma pressão em cima do administrador, né? Se ele não sabe como fazer. Então, assim, eu acho que muito mais do que ter vários dashboards, várias inteligências artificiais, a gente tem que saber da onde a gente está coletando esse dado e para quê, né? Um deparo, assim,
para que a gente quer esse dado e como que a gente pode melhorar a política pública em saúde com esse dado. E muitas vezes a mudança, gente, é muito singela. A mudança pode ser muito simples. Vou dar um exemplo e aí eu acho que eu já passo a palavra de volta para ti, Kleber. Nós temos um projeto aqui em Porto Alegre que a gente desenvolve no Grupo Hospitalar Conceição, que é o maior hospital 100% SUS do Brasil. Ele só tem de SUS, é um hospital federal. E eles tinham um problema na fila, as pessoas esperando na fila para fazer a consulta com um especialista sobre melanoma, que é um tipo de câncer de pele muito agressivo. Desculpa, doutor Bernardo, se eu estiver falando errado, mas para leigos funciona. É um tipo de câncer de pele muito agressivo. E eles tinham um problema eles tinham o dado de que tinha, sei lá, 600 pessoas esperando na fila para consultar com um médico, ou 2 no máximo, e eles não sabiam como resolver. E aí nós fomos olhar. Então, eles tinham o dado e eles não sabiam o que fazer com isso, tá? Como é que a gente faz, né? A gente foi olhar e aí a gente, não, é que tem um problema na entrada. Nas UBSs, qualquer pintinha, qualquer lesãozinha que tu aparecia na unidade básica de saúde, o médico lá mandava direto para essa médica, no caso uma mulher, para essa médica dentro do Conceição, que era médica dermatologista especializada em oncologia. Então, claro, essa pessoa estava sobrecarregada, ela não conseguia dar vazão. Né? Qual é a solução para isso? É a gente botar alguém no meio, entre a UBS e esta médica, que vai fazer uma triagem. Então, nós tínhamos pessoas há 2 anos esperando na fila. Então, imagina assim, uma senhora em casa, faz 2 anos que ela não sabe se aquela pintinha é um câncer ou não, se aquela lesão é isso é um caso concreto, se aquela lesão é um câncer ou não. Essa pessoa aqui no meio, através de um software, de um aplicativo, na verdade, que a gente ajudou a criar, que a gente bolou, conseguia ler aquela lesão e, de acordo com as informações, já dizia, isto não é câncer, não é melanoma. Então, essa pessoa não precisa estar nessa fila. Ela pode estar em outra fila, da alergia, do não sei o quê, mas nessa fila ela não precisa estar. Então, a gente conseguiu limpar essa fila. Então, assim, no momento que tu olha o processo, tu tem um dado, assim, tem 600 pessoas esperando na fila, tem alguma coisa errada aqui. Não pode ter 600 pessoas, né, doutor Bernardo? Não pode ter 600 pessoas esperando com melanoma, não vai ter. Né? Então, e a gente conseguiu mudar essa realidade, a gente conseguiu limpar essa fila, como a gente diz, e ficar realmente as pessoas que precisavam. E, bom, enfim, eu nem vou falar do manual de patologia, porque aí a gente, não quero me estender muito mais, que eu já me estendi, mas eu acho que principalmente a questão do dado, a gente tem que colocar a parte humana, muito, e a gente tem que pensar como é que a gente pode melhorar a vida da pessoa, como é que esse dado vai nos ajudar a melhorar a vida da pessoa, que está lá na ponta, e até a vida do médico, dos profissionais da saúde, que também estão sobrecarregados. Obrigado, Dani, pelas suas palavras. Eu tenho algumas perguntas depois para você, mas eu, desde já, passo a palavra direto para o Bernardo, que vai fazer suas considerações e depois a gente faz uma sessão de debate aqui. Bernardo, a palavra toda sua. Agradeço a disponibilidade do seu tempo e do seu conhecimento aí para compartilhar conosco, né? Obrigado aí, Kleber. Daniele, parabéns aí, né, pela iniciativa. Realmente muito, muito importante, né, essas atuações locais e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem sido um polo muito relevante aqui em relação à oncologia. Eu até, né, no decorrer da minha fala, que eu vou trazer um dado que parte aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a respeito das diferenças ali, impacto em mortalidade de câncer no sistema público versus privado. É um dado muito relevante que explica um pouquinho, né, dos problemas que o sistema tem hoje. Antes de entrar mais a fundo aqui no tópico, eu gostaria de trazer um pouco da relevância do tema, né? É claro que todo mundo entende qual é o impacto que o câncer traz, né? Tanto do ponto de vista pessoal, dentro da sua rede familiar ou de contatos, mas impacto coletivo que isso traz, né? Então, é uma doença altamente prevalente e com um aumento, né, do ponto de vista de incidência e de representatividade muito, muito elevada, né? Se a gente for aqui trazer número de óbitos por câncer, em 1990, né? Então,
30 e poucos anos atrás. O câncer era causa de óbito em 177 mil brasileiros, tá? Naquele ano. Em 2020, isso passou para 266 mil óbitos, né? Então, no intervalo de 30 anos, mais do que dobrou o número de óbitos em números absolutos por câncer. Se a gente for tratar essa informação de forma relativa, comparando com as outras causas de óbito, ainda em 1990, o câncer representava 10% dos óbitos. Em 2020, 18% dos óbitos, né? Então, foi uma elevação de 80% na proporção relativa, né, de óbitos causados por câncer. Ainda é a segunda causa, né, de óbito no Brasil, perdendo para as causas cardiovasculares. Mas, se for colocar esse paralelo, no mesmo intervalo de tempo, as causas cardiovasculares tiveram uma elevação de mortalidade em números absolutos de 40%. Então, veja que o câncer acelerou muito mais do que as outras causas de óbito no Brasil. Isso também aconteceu em outros países e no mundo. Tá? E do ponto de vista relativo, causas cardiovasculares, lá em 90, 43%. 2020, 27%. Né? Então, diminuiu-se a relevância das causas cardiovasculares como óbito, ainda é o líder, mas com uma queda de relevância entre as causas proporcionais, e o câncer está subindo. Daqui a pouco é possível que ocorra essa troca, né? E o câncer passando a liderar. Por outro lado, aqui a gente vê que o Brasil ele tem uma estagnação do investimento em saúde em geral, né? Então, o Brasil, classicamente, tem um investimento público em saúde em torno de 4% do PIB. Né? O último dado que a gente tem é de 3,8%. E sem um aumento consistente ao longo dos anos. Diferente de outros países que, via de regra, ao redor do mundo, seja Europa, seja Ásia, seja América do Norte, você... Me ouvindo? Alô? Voltou, Bernardo. Beleza. Então, via de regra, você vê um aumento de investimento público em saúde proporcionalmente ao PIB no mundo todo, independente do estilo de governo, o estilo do país, se é um país, né, que tem uma tendência mais liberal ou de bem-estar, mas, assim, via de regra, há um aumento consistente. O Brasil está estagnado em valores bem abaixo de outros países, bem abaixo da média global. E o gasto em saúde privado no Brasil já supera o gasto público, né? Então, 3,8% do PIB é investimento público, 5,8% é privado. Né? Então, vocês vejam que o gasto em saúde está muito mais concentrado no setor privado comparado ao setor público. Isso contrasta muito com a dependência da população a esses diferentes sistemas. Né? A gente tem 25% da população brasileira que tem acesso, né, a um sistema privado, seja através de um plano de saúde, seja através diretamente pela via privada, direta. Enquanto que 75% da população depende do SUS. Tá? Então, explica, em parte, né, o porquê que a gente vem tendo essa tendência em incremento, além, obviamente, da questão demográfica, né? Então, com o envelhecimento da população e tal, explica, em parte, aí essas tendências que a gente vem tendo, mas que são desproporcionais quando se fala em câncer como causa de óbito. Do ponto de vista de incidência, também segue a mesma regra de aumento progressivo ao longo dos anos. E quais são por que a gente tem, né, esse padrão? Né? Por que a gente vem tendo esse incremento? E por que o câncer está tendo cada vez mais importância, né, como óbito? A gente sabe que, em parte, né, até por causa da estagnação orçamentária para a saúde, isso gera uma série de ineficiências, né? Ineficiências tanto do ponto de vista de
escassez mesmo de investimento, quanto até processual, né? Isso, em parte, explica, e também essa grande diferença entre acesso à saúde, né? Seja do ponto de vista de diagnóstico, quanto de monitoramento e jornada ao longo do tempo, do momento do diagnóstico ao tratamento e com impacto direto aí em prognóstico, né? Então, o sistema público, a gente tem dados aqui, por exemplo, do programa Previne Brasil, que apenas, isso é um dado do Brasil, como um todo, tá? Mas todos os estados estão muito aquém em relação a esse indicador, que me traz qual é a porcentagem de mulheres que realizaram o teste de citologia para rastreamento do câncer de colo uterino no último ano. O dado que se tem hoje do Brasil, através, esse daí é público, né, no dashboard do programa Previne Brasil, 26%. 26% das mulheres realizaram exame citológico no último ano. É muito pouco, tá? Se eu não me engano, não é nem no último ano, tá? Acho que é nos últimos 3 anos, tá? Então, é um número, assim, muito abaixo do que se espera, e explica por que a gente tem ainda um impacto muito relevante desse tipo de câncer na mulher. Esse padrão se aplica também a outras doenças que necessitam rastreamento ou, eventualmente, um diagnóstico precoce, né? Via de regra, o diagnóstico precoce é um fator que impacta diretamente na chance de cura, né? Estudo aí de Porto Alegre que chama Survcâncer Brasil, tá? Apesar de ser de Porto Alegre, aí é a autora Juliana Giacomazzi, né? Isso foi apresentado aí na Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que avaliou, né, a mortalidade por câncer em pacientes do sistema público versus sistema privado. E aqui a avaliação foi feita através da sobrevida após 5 anos do diagnóstico da doença. E o dado que se tem em relação a câncer de próstata, por exemplo, é que a sobrevida no sistema público é de 77%. No sistema privado, 86%. Ou seja, uma diferença de 42%. Né? Então, é muito significativa aí essa diferença de público versus privado. Se eu trago aqui dados sobre o câncer do colo uterino, a diferença é de 52% de sobrevida em 5 anos no sistema público versus 64% de sobrevida no sistema privado. Então, uma diferença também muito significativa, em parte em decorrência aí dessas inequidades que existem no sistema de saúde, tanto do ponto de vista de diagnóstico, quanto do ponto de vista de segmento e tratamento adequado dentro da jornada do paciente. Então, aqui é só uma introdução, acho que a gente pode avançar numa discussão aqui no bate-papo, né, em relação a outros fatores e como que a gente poderia aí, eventualmente, impactar, né, positivamente. E só para fechar, antes de abrir aqui para o debate, essa questão em relação à compreensão dos dados realmente muito relevante. Do ponto de vista do câncer, você tem dados que são dados relacionados a impacto, né, e que realmente vão se alterar ali depois de anos, ainda dependendo do câncer, eventualmente até décadas, né, você ter um impacto em indicador de saúde relacionado ali a uma mudança de estratégia. Do ponto de vista de avaliação do dia a dia, existem indicadores que são indicadores de processo, né, que daí sim devem ser monitorados, talvez não na sala do governador, mas certamente na sala do gestor, né, que lida com a área de câncer e de vigilância epidemiológica. Um exemplo prático aqui, como é que está a fila de espera, né, do ambulatório terciário que trata, né, de determinado câncer, como trazido aqui pela Daniele. Ou qual é o tempo médio entre
resultado de um exame e início de tratamento, né, do câncer? Qual é o estadio clínico de diagnóstico do câncer que eu estou tendo hoje? Então, os dados que a gente tem de impacto, eles são realmente atrasados e faz sentido, a integração do sistema de saúde não é altamente eficaz, mas o monitoramento do dia a dia deve ser feito em relação aí a esses indicadores que têm um impacto, né, em relação aí a início do tratamento e que lá na frente vão impactar nos indicadores mais gerais. Esse sistema tem que ser planejado, desenhado, né? Qual é o sistema de monitoramento e avaliação que eu tenho para a vigilância do câncer? Quais são os indicadores que eu devo ter aqui em tempo real? Quais são os indicadores que vão me impactar lá naqueles indicadores de impacto, né? Que são os boletins que saem aí do Ministério de Saúde com algum atraso, mas que realmente não tem essa necessidade de ser em tempo real. Então, o nível de compreensão de qual dado eu quero, para qual objetivo e aonde ele vai me impactar lá a longo prazo é fundamental, não só para o câncer, mas para qualquer outro sistema que dependa aí de dados para monitoramento. Muito bom, Bernardo. Muito obrigado pela apresentação. Você trouxe alguns dados bem relevantes aí, comparando o setor público e privado. Eu acho que vocês têm uma base de dados, inclusive, riquíssima dentro da HighLab, que poderia ser explorada cada vez mais para fins públicos, que talvez não o seja, né, da maneira mais adequada, assim, né, porque também não é um dado que não pertence a vocês, né, apesar de vocês serem o gerador desses dados, né. E aí, para dar início ao nosso debate aqui, eu acho que tanto a Dani quanto você trouxeram alguns pontos muito relevantes que nós vamos ter que debater um pouco mais a fundo aí no dia de hoje, né. Mas como é que essas novas tecnologias, porque assim, você pega, por exemplo, né, você pega o smartwatch, por exemplo, né, que monitora já uma série de dados a respeito da pessoa. Tudo bem, você não está fazendo nenhum exame clínico mais detalhado, mas você tem uma série de dados ali sobre batimento cardíaco, número de passos diário, que você já permite compreender um pouco mais o estilo de vida daquela pessoa, e você já vê, inclusive, países do mundo governos, né, no mundo se disponibilizando a pagar um smartwatch para cada cidadão exatamente para monitorar o que está acontecendo com a população e pessoas que deveriam ser estimuladas a atividades físicas, a tratamentos e coisas do gênero, né? Dentro desse cenário, né, como é que essas novas tecnologias todas que a própria HighLab desenvolve, entre outras empresas que trazem, né, o smartwatch mesmo, como é que eles poderiam ajudar a escalar o diagnóstico e os tratamentos de saúde na população? E aí, não fique só no público, acho que a gente poderia pegar o público e privado junto, né, porque saúde é um problema de sociedade, né, não é... Claro que cada um acaba, quem tem acesso, né, paga, mas é um problema de sociedade, né? Bernardo, Dani, quem quiser, quem se habilita a responder por primeiro. Vai lá, Dani. Tá joia. Assim, uma das causas, né, que a gente discutiu aqui é o diagnóstico tardio, né? Isso tem uma relação com acesso mesmo. E quando se fala em excesso, o câncer é altamente dependente de exames complementares, né? Você tem a suspeição clínica ou um fator de risco associado e depende de exames complementares para realizar. Não só no câncer, mas também para outras áreas do sistema de saúde, o sistema laboratorial, né, convencional, ele é um modelo aí que foi estabelecido há décadas, né, um modelo baseado aí numa estrutura centralizada, né, de NTOs ou NTHs, que é o Núcleo Técnico Operacional ou Núcleo Técnico Hospitalar, que é aquele parque de equipamentos, né, que processam grandes volumes ali de amostras, e que impactaram muito na ocasião, né? Quando o sistema laboratorial migrou daquele modelo artesanal, né, e quase que caseiro, para modelos automatizados, né, a gente foi naturalmente migrando para o modelo que a gente vive hoje. Porém, esse modelo, ele, apesar dos grandes avanços, ele trouxe novos desafios, né? E desafios que acabam sendo ficando evidente através desses indicadores de saúde. E é claro, o sistema é único, né? O sistema privado e público,
eles devem ter a atenção. Porém, um dos problemas acaba sendo as inequidades. Isso também existe no sistema privado também, né? Então, uma pessoa que está no interior, eventualmente, tem mais dificuldade comparado ao indivíduo que está num grande centro, né? Então, existem essas questões regionais também que ocorrem no sistema privado. O sistema privado não é perfeito, né? Essa piora de indicadores também se aplica ao sistema privado, apesar de serem superiores, né, em alguns aspectos ao sistema público. Qual é a visão? Aí agora eu trago uma visão institucional da HiLab, né? Que o sistema laboratorial ele já tem condições de ser complementado, né, devido a novas tecnologias, inteligência artificial e que permite, de fato, a descentralização do sistema, né? Então, quando você fala de um sistema laboratorial descentralizado, você deixa de ter aquela lógica do exame indo até o centro de processamento. Hoje já não há essa necessidade, principalmente para esses casos mais extremos. Processa-se o exame in loco, e eu tenho rastreabilidade, eu tenho monitoramento de tudo que está acontecendo lá através da conectividade. Então, de fato, a HiLab ela tem uma estrutura laboratorial que se baseia na descentralização do serviço laboratorial de um modelo integrado e que trabalha em rede, né? Então, todos os equipamentos que estão espalhados aí em todos os estados do Brasil, eles estão integrados na mesma base de dados. Então, eu resolvo várias questões que o sistema atual tem relacionado a acesso, né? Então, eu consigo fazer um exame, entregar esse resultado na hora, né? Então, eu otimizo ali o sistema e até tem um case muito bem sucedido na área do câncer, né? Que eu cito aqui na sequência, que é um estudo publicado no New England, que é o estudo HOPE, é um hospital, é um serviço, na verdade, oncológico da Espanha, que montou toda uma estrutura de resolver a coisa no mesmo momento, né? Então, em vez daquela história do paciente ser atendido aqui, receber a requisição, ir no laboratório, voltar para ver o resultado, aí agenda a químio, aí faz o hemograma pré-químio, faz a químio, você resolve tudo em uma parada do paciente, né? Então, esse trabalho se baseou em modelo de point of care, né? De análise laboratorial, além de toda uma estrutura preparada para resolver no mesmo momento, né? Então, encurtar e diminuir o número de etapas da jornada do paciente oncológico. Houve os resultados. Diminuiu-se 75% o tempo ocioso, né, do paciente oncológico. Então, aquele tempo que ele seja do deslocamento ou o que ele fica sentado esperando o atendimento, diminuiu 75%. Diminuiu o número de atendimentos durante o tratamento em 63%, porque você concentrou as coisas em menos, né, atendimentos. Aumentou o NPS do paciente de 75 para 95, ou seja, satisfação do usuário, claro, né, ele vai achar melhor no sistema sim. Aumentou a capacidade do serviço de fazer quimioterapias, né, antes ele tinha uma capacidade X, e depois da implementação desse protocolo, dobrou a capacidade, né? Então, você melhorou a otimização e a resolutividade do serviço em número de pacientes realizando químio, diminuiu a admissão de pacientes em vigência de quimioterapia, admissões hospitalares por reações adversas ou sintomas relacionados ao câncer em 46%, e agora o Gestorama, né, reduziu o custo, né? Então, o custo do tratamento do câncer foi reduzido em 24%, apesar de você ter uma estrutura que aparentemente tem um custo maior, mas você tem uma otimização do sistema do ponto de vista de resolutividade e melhora na experiência do usuário, que acaba se revertendo em economia ali no final das contas. Então, fica muito lógico de como um sistema descentralizado que melhora o acesso, melhora a velocidade e impacta na jornada do paciente oncológico, aqui no caso desse estudo que eu citei, tem impacto em várias frentes, em vários
componentes da cadeia, né, em várias, seja do ponto de vista do pagador, seja do ponto de vista do paciente ou do prestador de serviço, né, assistencial, e que depende de inovações, né, que hoje já existem, né? Então, essa é a lógica da HiLab do ponto de vista de descentralizar o serviço laboratorial. Bernardo? Aí, voltou. Voltou. Enfim, como um método complementar, né, o sistema laboratorial padrão e que, né, ao meu ver, tem benefício do ponto de vista do câncer. Dani, a palavra é sua. Eu acho que é a oportunidade que você podou a tua apresentação ali no início, porque você não quis contar sobre aquele projeto de software que vocês possuem, agora é a hora. Não, na verdade, assim, super impactada com o que o Bernardo estava contando, assim, acredito muito na questão da tecnologia, das novas tecnologias que estão surgindo, sabe? Acho que tem um campo aí que a gente ainda não conseguiu ter a exata noção de como isso vai melhorar o prognóstico, a sobrevida das pessoas. Eu acho que a gente realmente está vivendo tempos, nesse sentido, muito disruptivos. E esse estudo aqui do Rio Grande do Sul, Bernardo, que tu trouxesse, é um estudo que eu, pessoalmente, estou apaixonada, né? Porque estou achando, assim, tem vários dos autores ali que trabalham conosco, que fazem parte do nosso, inclusive do conselho do IGCC, Dr. Capra, Dr. Rafael Vargas, ali da Santa Casa também. Então, vários, assim, e foi demais, assim, sabe? Quando a gente começou a ler os resultados, demais até num sentido, né, não tão bom quando a gente vê as disparidades, mas é bem como tu colocou, a gente tem uma questão de iniquidade gigantesca, né? Existe agora meio que uma frase de efeito que a SBOC está usando, que a ASCO está usando lá fora também, que é a questão do câncer depende do CEP da pessoa, onde a pessoa mora, né? Vai ser determinante para o tipo de tratamento que ela vai ter. E isso é absolutamente verdadeiro em todos os sentidos, em todos os aspectos da nossa vida social, vamos dizer assim, né? Nosso transporte, nosso emprego, tudo isso depende muito do nosso CEP. Enfim. Mas eu além de trazer um pouquinho essa questão do que a gente tem feito, eu queria também levantar uma bola, né? Porque o Kleber falou no início aqui, ele falou sobre a questão do smartwatch, que eu acho fantástico. Não vou negar eu não uso, eu tive que largar, porque eu estava virando uma escrava, né? Voltei para um relógio absolutamente analógico, quase. Mas, assim, o smartwatch, todos esses outros, a gente recebe muito, a gente tem muito contato com startup, então a gente recebe muitos projetos, muitas ideias, muitos produtos desenvolvidos de maneira tecnologicamente maravilhosos, mas que, por exemplo, a população SUS, ela não consegue ter acesso, ela não vai ter acesso. Porque muitas vezes a gente imagina que todo mundo tem um smartphone, e 68% da população brasileira, aparentemente, tem um smartphone. Mas nem todas têm a conectividade. Uma coisa é tu ter o acesso, outra coisa é tu ter acessibilidade. Então, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de tecnologia, eu pontuo isso não porque eu quero ser negativa, nem porque eu quero dizer que não, eu quero que todo mundo tenha acesso, na verdade. Mas a gente tem que pensar que isso é o tipo de serviço que vai se prestar muito para a saúde suplementar e para totalmente privada, né, que é uma parcela ínfima da população, mas que, enfim, tem que ser considerado. Então, essa, para mim, é uma questão básica que a gente tem que trabalhar, quando a gente fala de novas tecnologias. E outra coisa, no nosso entender, enquanto uma organização que olha muito para o setor público, né, e como ele vem, assim, desde a UBS até o Ministério da Saúde, essas questões das novas tecnologias, a gente tem que conversar muito bem com os governos antes. Porque às vezes, e a gente tem visto isso aqui, às vezes tem uma ideia maravilhosa, super bem desenvolvida, tem aquelas pessoas super inteligentes, analista de dados, cientista de dados, toda aquela gente maravilhosa que metade do que eles falam, eu não entendo. Mas que tem os dados, que eles conseguem captar os dados e é maravilhoso. Só que eles não
conseguem trabalhar com o setor público, por causa da burocracia, por causa dos sistemas do setor público, que não está nem preparado para aquela gente, né? Vamos dizer assim. Isso é um problema que a gente tem que endereçar, que a gente tem que, de alguma maneira, desburocratizar algumas coisas. Por exemplo, nós temos o GERCOM aqui, que é o nosso gerenciamento de consultas, né? Então, qualquer consulta especializada, a UBS manda para esse sistema que é o GERCOM. O GERCOM é um sistema muito bom, ele é bom, ele não é ruim, ele é bom, mas ele é engessado, ele é um sistema dentro da prefeitura, desenvolvido pela Secretaria de Planejamento, se eu não estou enganado, ele é engessado. Então, imagina assim, vem uma startup, que nem já vi acontecer, não, que nós puxar os dados, e aí nós vamos fazer, vão acontecer, e eu olhar, gente, tem que passar por uma licitação, essas pessoas não estão entendendo. Tem toda a LGPD na vida, né? Claro, ele sabe da LGPD, mas todo o problema da burocracia. Então, eu penso que as novas tecnologias, no setor público, no SUS, elas tinham que começar, não é que elas tivessem que começar, mas elas tinham que ser endereçadas para o setor público. Assim, queremos trabalhar com o setor público, nós vamos olhar o setor público antes. E nós vamos conversar e nós vamos construir juntos. Né? E daí a gente vai. Porque vir assim para dentro do setor público, a gente sabe que não vai funcionar muito, é difícil. E muito difícil, às vezes, pela legalidade necessária. E aí a minha sugestão, muitas vezes, que também é uma coisa que a gente se deparou aqui, e aí confesso que foi um choque, a gente tem um problema básico. Quando a gente foi desenvolver esse software, esse aplicativo do melanoma, a gente descobriu que as UBSs não têm Wi-Fi, não tem internet. E aí, como é que transmite para a médica lá? Ah, não, mas tem. O gestor fala que tem, né? A gente vai lá na prática, não tem, porque no contrato de gestão lá da internet, a última a receber é a UBS. Ela recebe, sei lá, um cabinho, vamos dizer assim, mal falando. Então, os caras não têm, eles não têm o mínimo, eles não têm conectividade, eles não têm o celular administrativo da UBS para fazer a transmissão. Então, eles teriam que usar o celular privado deles, particular deles. E aí tem toda uma coisa de convencimento, não é assim. Ah, como é que eu vou botar dados do paciente aqui no meu celular? Então, olha a complexidade, ao mesmo tempo a simplicidade da coisa. Eu costumo dizer que como é que a gente fala? Assim, chega a ser prosaico trazer uma questão como essa, né? Mas as UBSs não têm conectividade. Então, a gente tem que começar com o mínimo. A gente tem que começar lá embaixo. E, claro, para a saúde suplementar e para a saúde privada, aí a coisa já é outro assunto, né? Eu acho que aí a gente pode muito trabalhar com a questão, por exemplo, do smartphone. Esse exemplo que tu trouxesse da Espanha, na verdade, da Hope, é maravilhoso. Eu adoraria poder conhecer um pouco mais profundamente, porque, assim, claro, é um país que, a Espanha é um país mais desenvolvido, tem muito dinheiro, ou talvez melhor gerido do que o nosso, né? Não é questão de dinheiro. Eu acho que seria maravilhoso. Claro, eu ainda acho que para nós é uma utopia, mas com certeza a gente tem que mirar na utopia, né? Para chegar, né? Não é impossível. Mas é um longo caminho. Então, acho que é por aí. A gente tem que começar, tanto assim, baby steps com a UBS, dando internet para aquela gente, sabe? Capacitando os médicos e os enfermeiros que abordam, que chegam, que os pacientes chegam, são a porta de entrada, né? Como também melhorando um pouco, tentando desburocratizar o serviço público nesse sentido, para tornar mais ágil, e daí nós seguimos. Eu acho que tem dois pontos bem interessantes que vocês colocaram, né? O Bernardo falou do quanto que o setor privado é importante hoje no desenvolvimento, na pesquisa e no desenvolvimento, e de apresentar soluções na escalabilidade dos tratamentos de saúde, né? E, ao mesmo tempo, esse número que eu vou falar aqui para vocês foi um número que eu ouvi de uma liderança da área da saúde recentemente, que o setor público hoje representa 70% praticamente do atendimento à sociedade brasileira, assim, 30% só é o setor privado. E, ao mesmo tempo, quando você vai falar com o setor público, principalmente com, né, pessoas da área médica, como o Bernardo, e de saúde pública, eles vão dizer que eles têm uma necessidade de analisar os dados deles monstruosa, assim, não tem ainda a área de inteligência de dados instalada da saúde dentro do setor público. Mas, ao mesmo tempo, puxando um gancho que você me trouxe agora, Dani, se fala muito sobre governo como plataforma, né, como uma utopia, assim, né, ou seja, o governo cada vez mais como uma entidade que regula e viabiliza que o próprio setor privado comece a apresentar soluções para a resolução de problemas públicos, né, da sociedade.
Então, assim, dentro desse contexto rápido que eu estou trazendo aqui, né, se vocês quiserem colocar por ordem de prioridade, seria bem legal, inclusive, porque daí a gente, como governança e tentando trabalhar, a gente vai exatamente tentar priorizar aquilo que é mais importante, na opinião de especialistas que estão imersos dentro desse contexto, né? Quais seriam as principais políticas públicas e as ações que a gente poderia desenvolver aí para ajudar a escalar exatamente o diagnóstico e tratamento de saúde, câncer, né? Se você quiser entrar no detalhe, para toda a população. E não só para uma região específica que acaba tendo recursos, né, para obter esse acesso. Posso lá, Dani? Obrigado. Bom, perfeita as colocações da Daniele aí, endosso, né, fortemente. Em relação aí à incorporação, né, desafios, né, de incorporação do sistema público, repetindo um pouquinho, né, a incorporação de inovação no sistema público, ele é naturalmente mais lento, né, por N motivos, né, não é só uma questão orçamentária que a gente tem as inequidades, né, o ambiente público, ele é menos amigável para a incorporação de novas tecnologias e acaba vindo na esteira, né, do sistema privado. O que não quer dizer que não possa existir um ambiente que fomente, através aí, por exemplo, parcerias público-privadas, né? Então, você criar um ambiente, fomentar um ambiente que estimule esse tipo de parcerias. Existem cases bem-sucedidos, né, de parcerias público-privadas. Isso tem que trazer para a saúde, né? E você não precisa necessariamente incorporar uma tecnologia que for só depois que ela foi publicada e não sei o que, e tem uma meta-análise, a revisão já passou pelo Conectec. Então, por que não gerar o dado através de cases ali no sistema público? Começa ali, né, num ambiente bem controlado, né, faz ali um estudo de custo-efetividade, né, avalie, poxa, deu certo isso, amplia, escala. O sistema público, gente, é fundamental para as empresas em geral. Quando a gente fala no sistema de saúde, é onde está a população, é onde você vai ter impacto da sua estratégia, e é onde você escala as suas soluções, né? Seja um modelo baseado em software, seja um modelo baseado em hardware, prestação de serviço. Quando você entra no mercado público, você tem uma possibilidade de redução de custo dependente da escala, que é muito brutal, que é muito significativo. Então, muitas vezes o sistema público fala, poxa, o custo ainda está alto. Mas, claro, o custo está alto porque eu estou trabalhando numa escala menor aqui, né? Se eu tiver uma abertura aqui a uma escala maior, esse custo vai reduzir e tornar ali aquele modelo, né, aquela solução mais acessível do ponto de vista de custo, né? Então, essa é uma visão que o sistema público pode ter, né, de fomentar parcerias público-privadas, incorporar soluções dentro de uma lógica controlada para gerar informações, gerar dados que subsidiem um aumento de escala ou incorporação mesmo, através de um programa mais estruturado. Bernardo? Muitas vezes um case feito no sistema privado não se aplica exatamente ao sistema público, por N fatores. Então, vamos criar um ambiente, instituições acadêmicas, instituição privada, sistema público, né? Isso tende a ajudar. Um outro ponto, ambiente regulatório, né? Que deve prever esse tipo de situação e facilitar ou até estimular, né, que esse tipo de interação ocorra, né? Então, você ter um ambiente regulatório amigável a testes e incorporação de novas tecnologias que façam sentido, né, do ponto de vista de aplicação aí, populacional. Então, são algumas coisas. A gente tem tido, né, alguns fatos positivos, né, recentemente, dentro de ambiente regulatório, mas que ainda são muito pontuais, né? E o Kleber até comentou no início, poxa, o High Level tem uma solução, né, de dados e tal,
que seria muito útil, né, dentro do sistema público. A gente já tem alguns cases, né, muito legais com o sistema público, né, porque é muito lógico aí o benefício, mas ainda não de uma forma sistêmica. Há uma possibilidade aí de uma ampliação, né, de incorporação dentro do sistema público de uma solução como a nossa. Mas é algo que a gente está plantando, gente, há vários anos, né? Então, plantando aqui, gerando case aqui, acolá. Então, nem toda empresa consegue se manter por todo esse período para ter a oportunidade de se testar. E do ponto de vista de wearables, né? Não é acessível ainda, obviamente, mas a incorporação ela é exponencial, né? Então, hoje todo mundo tem minimamente um celular, nem todas elas com capacidade de gerar dados de saúde, informações biológicas, mas wearables ou indicadores, né, em monitoramento por celular tende a ser ali a próxima barreira, né, do ponto de vista, é o máximo da descentralização que eu consigo atingir, né? Então, eu tenho um modelo laboratorial hoje, basicamente centralizado. Eu consigo migrar isso ou incorporar um sistema descentralizado hoje, proposta da HiLab. Lá na frente, eu vou ter opções baseadas em indicadores de wearables, né? Quando eu tiver uma integração de dados, quando eu tiver, assim, ainda há um desafio, né, em relação a sensibilidade, especificidade de métodos baseados em wearables, mas isso aplicado a populações pode ser utilizado. Aí eu estou falando até de modelos baseados em inteligência artificial, modelos preditivos, né? Então, como incorporar essa informação de forma que eu consiga monitorar ou direcionar o meu paciente dentro da jornada. Isso também é um conhecimento que deve ser gerado ao longo do tempo na medida em que se amplia a incorporação dessas estratégias. Mas certamente lá no futuro vai ser assim, né? Todo mundo vai ter ali um wearable que vai lá dar frequência cardíaca, eletro, monitoramento contínuo, né? E como que um laboratório vai lidar com essa informação, né? Hoje ninguém sabe, né? Mas alguém tem que explorar isso. Esse é um desafio que a gente busca, né? De como utilizar dados massificados, né? Big Data, de indicadores de saúde de forma a otimizar o sistema e não de gerar complicações, que é um risco também, né? A gente só está falando aqui de benefícios, mas a gente não pode negligenciar os aspectos potencialmente negativos que devem ser mapeados quando eu falo ali de monitoramento contínuo, inteligência artificial. A gente sempre tem que ter em mente os riscos associados e buscar sempre a melhor relação de risco-benefício. Dani, quer complementar? A palavra é sua. Vou complementar, vou tentar ser sucinta. Fiz umas anotações aqui enquanto o Bernardo falava. A caneta, né? Ainda estou nessa vida ainda. Mas eu, assim, queria trazer que eu concordo, assim, 1000% com o que o Bernardo falou agora, iniciando pela questão da gente ter a incorporação de soluções mais inovadoras. A gente tem um sistema de incorporação no Brasil ainda pouco transparente. A gente não sabe muito bem como é que acontece, quais são os prazos, né? E às vezes tem incorporação, por exemplo, dos tratamentos, né? Tem incorporação, mas depois está incorporado, mas não está disponível. Que aí é uma outra fase, né? Isso é tão 1980, né? Hoje em dia já devia ser pai bola, assim, né? Incorporou, daqui a, no máximo, sei lá, pensando em todos os tipos de burocracia, 6 meses tem que estar disponível para o paciente no SUS. Sim, pensando no SUS, ou, enfim, para os pacientes, tem que estar disponível. Não pode demorar 5 anos. Aí já não é mais inovação. Quando chega na boca para a pessoa usar, aquela pessoa que mais precisa, já não é mais inovador. Já tem outra coisa muito melhor. Então, enfim. E para isso, claro, eu sempre trago para o campo das cidades. A Ana sabe que é a minha paixão, né? Trazer para o campo municipal. Eu acho que é muito importante a gente encontrar os parceiros locais para tentar mudar um pouco esse jogo dentro bem dessa questão que, como o Bernardo estava trazendo, a gente tem que fazer das cidades laboratórios, sabe? A gente tem que fazer dentro da cidade laboratórios de inovação
para justamente o gestor local ter esses dados e poder também, vamos dizer, não é a melhor palavra, não é brigar, mas é assim, lutar, trazer isso, levar isso para dentro do Ministério da Saúde, para dentro da Conitec, para dentro de onde for, né, para que a coisa aconteça, para que a coisa saia do papel e que todo mundo possa ter acesso. E daí, então, eu queria puxar a questão da regulação, do ambiente regulatório, que o Bernardo trouxe também, que era um ponto que eu queria ressaltar. Hoje nós temos aqui em Porto Alegre, e acredito que em várias outras cidades do Brasil, São Paulo com certeza tem, a chamada Lei de Inovação Municipal. Tem alguns estados que já tem, agora o Rio Grande do Sul tem também, se não estou enganada. O que é essa Lei da Inovação? Ela não é só para a saúde, é para qualquer tipo de inovação. Ela cria um ambiente regulatório propício para que inovações sejam testadas na cidade sem problemas jurídicos. Então, inclusive, a licitação. Então, esse tipo de marco regulatório, onde a cidade se abre para receber a tecnologia e testá-la e ver se faz sentido, e aí, se fizer sentido, ela é contratada, sabe? Passa a fazer parte. Isso é muito importante, porque bem dentro do que o Bernardo está falando, as empresas, às vezes, são startups, não são empresas. Elas não têm como ficar fazendo case, piloto, por não sei quantos anos, né? E é muito difícil. E as pessoas não adianta, todo mundo tem boleto, né? Então, acabam desistindo por exaustão, né? Então, acho que ter um marco regulatório como uma lei de inovação para todos os quesitos necessários, mas também para a saúde, acho que é uma importante ferramenta que a gente pode ter nas cidades, para tornar as cidades esse laboratório, onde a gente testa, vê se funciona, vê se não funciona, né? Se faz muito isso na mobilidade urbana. Então, lá atrás, quando o Uber começou a vir, que dava aquelas guerras na cidade, o Uber vai chegar, os taxistas iam, né? Se falou muito do transporte porta a porta, que era um pouco maior que o Uber, vamos dizer assim, né? E foi testado em várias cidades, né? Cuiabá testou, Porto Alegre fez alguns testes também, e viram que não dava muito certo. E acabou, ok, beleza. Para o Brasil, por enquanto, não funciona. E é isso que tem que ter disponibilidade também. O setor público não pode ficar amarrado. Aí tem um contrato de 20 anos com troço. Não funcionou. Se funcionasse, seguia. Se não funcionasse, não funcionou, não seguiu. Então, esse tipo de marco regulatório mais inovador, eu acho super importante a gente ter. E aí me leva, então, mais para o lado da questão do tratamento, que o Bernardo também trouxe muito bem. Eu acho que cada vez mais a gente vai falar de medicina personalizada, né, Bernardo? E a primeira vez que eu ouvi falar esse termo, essa expressão, medicina personalizada, me pareceu, assim, super elitista. Na minha cabeça leiga, né? Eu pensei, não, né? Como assim personalizado? Não vai acontecer. Depois estudando e aprendendo e participando bastante, assim, de palestras e congressos e tudo, eu fui vendo, não, essa é uma grande sacada, essa é a grande solução, na verdade. Porque aí tu vai conseguir tratar aquela pessoa para aquela doença dentro daquelas características que ela tem. E isso a gente ainda não tem no setor público. E isso pode ser, para mim, uma ferramenta que já está aí dada e que a inteligência artificial e os aplicativos e os wearables podem ajudar muitíssimo os médicos, os tomadores de decisão, até, mas principalmente os médicos e o setor de saúde como um todo, aquele hospital, né? Vai cuidar dessa pessoa, para que ela tenha o melhor tratamento possível dentro das condições que ela tem, né, de saúde, que muitas vezes um tratamento que uma pessoa pode fazer, outra não vai ter o mesmo, né, mesmo resultado. Então, eu acho que a gente trabalhar com o conceito de medicina personalizada dentro do Sistema Único de Saúde também é uma coisa que a gente tem que lutar. E por último, e já vou acabando, amarrando tudo isso, né, quando a gente fala de setor público, a gente fala de PPPs, a gente fala de empresas, né, a gente não pode esquecer das organizações da sociedade civil, porque eu acho que essas organizações, e aí o GCC está incluído, apesar de nós não sermos uma organização de advocacy, né, mas as organizações da sociedade civil, elas têm um papel fundamental de trazer essa fala, né, de trazer isso para o setor público, de dizer, setor público, governo, gestor, secretário, nós precisamos disso. Não é balela, não é para A, B ou C ganharem dinheiro, não é. A gente precisa salvar vidas, que é isso que a gente quer no final do dia, todo mundo. Assim espero, né? Então, a gente quer salvar vidas. Então, a gente tem que criar os melhores ambientes possíveis. E, às vezes, até não é porque o setor público não tem dinheiro, porque a gente sabe que não é exatamente esse o problema, né? Não é porque o setor público não tem dinheiro
pequenas mudanças de processo, de procedimento, já trazem um ganho, gente, assim, olha, vertiginoso. Então, se eu pudesse deixar alguma mensagem, assim, eu trabalharia muito com esse conceito de cidades como laboratório de inovação. Muito bom, Dani, muito bom mesmo. Dani, acho que não é a primeira vez, já falou umas 2, 3 vezes na apresentação de hoje, e eu acho que essa pergunta ela é importante, sim, e isso vem na tua fala. O Bernardo também tocou um pouco nesse assunto, e que é de cultura analítica, né? De capacitação dos gestores públicos em trabalhar com dados, em saber fazer perguntas em cima dos dados, né? Não é só ir lá e criar um modelo de inteligência artificial, não é só ir lá e criar um Big Data e ficar despejando dado lá, é saber fazer boas perguntas em cima dos dados para daí você criar uma narrativa descritiva, modelos preditivos, modelos prescritivos e assim por diante. E aí, Bernardo, Dani, eu acho que esse é um desafio muito grande que a gente tem também porque assim, né, a nossa formação, né, eu acho que a boa parte das lideranças públicas de hoje em dia, também da área médica, não foram educados para trabalhar com dados, né? Isso tudo é uma coisa muito nova na vida de todos e está todo mundo em formação ainda, né? E aí não é só gestor público, né? É a área médica também, né? Porque fazer um modelo prescritivo, você depende do médico, né? Se ele não der as instruções exatas e os indicativos corretos, você não consegue criar um modelo adequado para isso. Dentro desse cenário, né? E dentro desse desafio que então, trazer novas habilidades, né? Para esses profissionais e gestores, né? Seria esse o principal. Claro, vocês já trouxeram outros elementos também, né? Mas isso é uma barreira hoje importante aí para a gente escalar cada vez mais políticas públicas baseadas em dados e evidências? Sim. Não, assim, essa cultura analítica, como tu bem disse, todos nós estamos aprendendo, né? Todo mundo que é da geração, todo mundo com mais de 30 não passou por esse treinamento no jardim de infância, né? A gente não passou por isso. Então, eu acho que saber o que perguntar é muito mais difícil, né? Do que tu realmente colher os dados, né? Como tu disse, tu pode fazer essa coleta de dados, pode ter esses dados, e eles não significarem nada, tu não conseguir tirar nada dali. Então, eu acho que sim, todos nós, e aí a área da saúde, o gestor público, o gestor privado também, nós temos que passar por uma mudança muito forte, né? Uma capacitação muito grande. Mas, principalmente, eu acredito, assim, principalmente o setor público, não só o gestor, porque os gestores mudam com muita facilidade, mas os servidores, sabe? Assim, ter pessoas capacitadas para isso, para que eles também possam munir aquele gestor que está ali naquele momento, que vai passar o quê? 4 anos no máximo, se for tudo perfeito numa gestão, né? 4 a 5 anos. Então, ter servidores, tanto na área da saúde como em qualquer outra área, mas servidores que saibam e que não estejam só dentro da Secretaria de Inovação ou na Secretaria ou na empresa pública de processamento de dados. Não, sabe? Que a gente tenha dentro das estruturas de saúde esse profissional que tenha a visão epidemiológica, não sei se seria essa melhor, até Bernardo te pergunto, mas que também tenha essa cultura analítica, que possa desenvolver esse pensamento, porque não é simples, eu não acho que seja uma coisa fácil de conseguir, viu? Às vezes eu mesma, claro, não sou especialista, mas eu mesma, às vezes, mas como é que a gente tira esse dado? Como é que a gente vai chegar aqui, sabe? E eu acho que é com muita pesquisa, com muito estudo, com muitos lugares como esse onde a gente possa trocar ideia. De acordo, Daniela. O profissional de saúde hoje, ele tem uma formação que ainda não se adaptou completamente às novas tendências. E a gente está aqui no meio de uma revolução, né, do ponto de vista de dados, né, seja na geração de dados, como o próprio processamento desses dados, inteligência artificial. Agora com as IAs aí, né, de
de linguagem generativa, né, os moldes aí de ChatGPT, gente, a incorporação, né, dessas estratégias tendem a criar todas as condições necessárias para a gente atingir o que a Daniele comentou da medicina personalizada, né? Os protocolos clínicos, né, a linha de cuidado, ela foi toda estruturada para um ambiente que não existe inteligência artificial, né? Ela é muito útil para padronização de condutas, né, e você minimizar falhas graves, erros graves dentro de um processo. Mas ela tem as suas ineficiências também, né? Então, quando você conseguir aí ter um sistema de dados aí que individualize fator de risco, seja relacionado à idade, sexo, condições de vida, história familiar, direcione quais são os procedimentos necessários, baseados aí no que existe de evidência científica, obviamente, mas relacionado aí a rastreamento de doenças. Então, o que está indicado para aquele indivíduo? Né? Um homem de 43 anos que tem um histórico familiar de diabetes, né, em um parente de primeiro grau, e que tem aí um parente de segundo grau com óbito precoce por causa cardiovascular. Talvez esse indivíduo ele tenha que começar um pouquinho antes, né, do que o protocolo hoje me diz, né, que é um protocolo, ele serve para você Bernardo? Aí, voltei. Para aquele indivíduo, às vezes, começar antes vale mais a pena. O contrário também é verdadeiro, né? Às vezes eu tenho 50 anos, eu não tenho nenhum fator de risco, estou no meu peso, papapá, e talvez não precise fazer aquele procedimento que está indicado no protocolo, porque a probabilidade pré-teste não me direciona, obviamente, ao que o protocolo se propôs. O protocolo, ele tem uma lógica, né? Então, ele parte de uma probabilidade de pré-teste, aí baseado no contexto epidemiológico, fatores de risco, e direciona qual é o procedimento que vai mudar caso tenha um teste positivo, reagente, ou que esteja acima do valor de referência. Vai para diabetes, risco cardiovascular, várias doenças, rastreamento de alguns tipos de câncer, enfim. Agora, para eu ter incorporação e poder chegar a esse nível, eu tenho que ter um ambiente de incorporação favorável, né? Então, para você ter incorporação, você ter um profissional de saúde que passe a utilizar esse tipo de informação de forma a refinar a sua conduta, ele precisa entender, né, quais são os potenciais e também quais são as limitações daquela nova tecnologia que uma IA pode me trazer, né? Então, o profissional de saúde hoje, principalmente aí a minha geração ali para cima, tem mais dificuldade mesmo, né, de incorporar. Já tem uma facilidade com a internet em geral, né? Então, na minha adolescência, a internet estava começando aí a entrar. Mas quando eu falo aqui já de IA, né, ou coisas um pouco mais avançadas, a gente já começa a ter um pouco de restrição e de receio aí a esse tipo de incorporação. Vai acontecer, é fato, né? Então, na medida em que mais informações vão sendo geradas, estudos vão sendo publicados, eu vou ter que um sistema é melhor do que o outro. Isso aqui eu consigo ter desfecho melhor aqui em prognóstico e tal, incorporando essa estratégia individualizada comparado ao protocolo que está vigente. Então, isso naturalmente vai acontecer. Aquele que não incorporar, ele vai começar a ficar defasado, né? E se basear em algo aí sem oferecer o que é de melhor para o paciente. Ainda não é uma realidade, mas o ambiente hoje ela está toda montada para a gente ir para essa nova etapa e chegar a médio, longo prazo ao nível ali da medicina personalizada, né? Aquela que individualiza a conduta, tanto de indicação e interpretação do resultado para aquele indivíduo, de acordo com os fatores de risco que ele tem, individuais,
contexto epidemiológico de doença naquele ambiente, naquele local, naquela cultura, né? Então, tudo isso influencia nas probabilidades, né? E valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, qual é o exame que eu tenho que fazer depois daquele resultado. Então, tudo isso vai acontecer aí nos próximos anos, e é muito importante que o profissional esteja atento a esse movimento, né? E porque isso vai ajudá-lo tanto a acelerar a evolução, quanto a incorporar aquilo que comprovadamente for superior à estratégia atual, né? Então, é fundamental que isso seja, sim, incorporado, né, no sistema educacional, não só do médico, né? Profissionais de saúde, os gestores de saúde que vão lidar com os dados, dados epidemiológicos. Eu tenho experiência relativamente recente aí de atuação em sistema público, e é Excel, gente, que se usa. Então, assim, o Excel é super bom, pense, é muito melhor do que o papel, mas hoje ele está bem defasado quando eu falo em estrutura de dados e análise de dados, certo? Mas essa incorporação, agora falando de sistema público, gestão de dados, epidemiologia, é outro. Bernardo? Voltou, Kleber. A gente perdeu só o finalzinho da tua fala, se você quiser. Não, que assim, essa abertura, né, ao conhecimento e ao aprendizado, tanto para o profissional lá, assistencial, médico ou não médico, quanto o gestor de saúde que vai lidar com informação, com dados e epidemiologia, é fundamental para a gente ter aí uma incorporação mais acelerada mesmo, né, do que tem de coisas novas e que tem um impacto positivo aí. Quer dar o exemplo, Dani? Em Excel? Não quero apavorar o Bernardo. Só um casinho muito rápido, assim, para ilustrar, que pode ser pior que o Excel. Lembra da plancheta, nunca sei dizer aquilo. Que é aquilo que aquele treinador usava, o Joel Santana? Prancheta. Isso, nunca sei dizer isso. Então, usamos. Já vi. Semana passada, o IGCC realizou, conjuntamente com o INCA e com a Associação Brasileira de Registro de Câncer, que é a gênese de todo dado que nós temos em relação ao câncer hoje em dia, assim, que vai para o INCA, que entra no DataSUS, que não sei o quê, é gerado nas cidades através do registro de câncer, né? Pelo menos, assim, grande volume, registro hospitalar e registro de base populacional. Mas vou falar aqui só de base populacional. E essa Associação Brasileira de Registro de Câncer, eles fazem a cada 2 anos um encontro, foi semana passada no Rio, e a gente participou. E todos eles reclamando, todos os registros de câncer do país que estavam lá presentes, pelo menos 27 cidades, reclamando que eles não têm acesso aos dados, que os hospitais não passam, que eles chegam nos hospitais ou nos laboratórios, onde eles vão? Na fonte de dados que eles têm que buscar, que tem todas as regras que eles têm que seguir, e passam para eles um calhamaço de papel daqui. E eles não têm um Excel, eles não têm um tablet para levar. Então, eles levam uma Joel Santana, muitos fazem isso, né? E ali eles vão escrevendo, e depois eles levam para dentro das prefeituras para trabalhar. Então, olha o tempo. E aí, claro, essas pessoas também se sentem super mal nos seus trabalhos, que eles são perdidamente apaixonados por isso, mas, assim, se sentem não, né, menosprezados e tudo, e eu acho que não valorizados, e eu concordo com eles nisso. Então, veja só, o registro de câncer, que é praticamente a gênese dos dados que a gente está falando, né, eles não têm Excel, às vezes, para trabalhar. E a gente está falando de São Paulo, a gente está falando de Porto Alegre, de Curitiba, a gente não está falando de, sei lá, Cacebinhas do Norte. Então, esse é um exemplo, assim, sabe, que é muito triste a gente ver isso que acontece ainda no Brasil. Se aplica muito bem, né, ao exemplo que a gente estava comentando aí, né. Gente, a gente tem mais 5 minutos. Eu vou fazer uma última pergunta e eu acho que a minha pergunta não é nada simples também, mas, assim, naturalmente, a partir dela a gente já vai para os encerramentos aí.
Eu gostaria só de pedir a todos que estão nos assistindo, aí tem um link que o Caian já compartilhou para fazer uma avaliação aí do nosso webinar, preencham, compartilhem as suas impressões e o que a gente pode, e temas que a gente pode cada vez mais trazer aqui para debater no ecossistema de saúde, na governança do ecossistema de saúde. Minha última pergunta, então, Dani e Bernardo, vocês falaram das dificuldades, né, com relação à formação, né, do upskilling, né, dos profissionais na área da gestão pública e da área médica, e existe um conceito que ele vem muito forte ultimamente em debate, principalmente no meio acadêmico, mas também na área de negócio, vem surgindo, que é o conceito de compartilhamento de dados abertos entre diferentes instituições, o conceito de ciência aberta, ainda mais no mundo em que, né, com chat GPTs e tanta informação e tantos protocolos cada vez mais disponíveis e abertos, como é que a gente organiza esse conhecimento, como é que as pessoas podem se utilizar cada vez mais disso e difundir cada vez mais esses conhecimentos em diferentes locais. Naturalmente, né, Dani, as cidades são um laboratório in loco para muito desses testes e tem muita coisa acontecendo, né, na área de cidades inteligentes, a reboque desses ecossistemas que se integram diferentes tipos de negócios, e, ao mesmo tempo, o médico já estudou para caramba, ele também não precisa entender tudo de análise estatística e de dados, entendeu? Ele pode se plugar a outro cérebro que entende disso, com outro cérebro que entende da engenharia do dado, com outro cérebro que olha a parte humana como a Dani, ou seja, nós, em rede, não só somamos, como a gente se transforma, a gente exponencializa nossas capacidades de trabalho, né? Então, dentro desse contexto, né, de integração de negócio, de compartilhamento de dados, de conhecimento entre diferentes organizações de distintos setores da saúde, né, quais são os principais desafios aí para a gente tentar impulsionar isso dentro do ecossistema de inovação de saúde brasileiro? Perguntinha fácil, né, para finalizar o webinar. Quer responder? Quer começar, Daniele? Eu acho que é um pouco do resumo, né, do que a gente discutiu aqui, né, acho que junta tudo, né, seja aí a disponibilidade, né, dos profissionais em relação a mudanças, um ambiente regulatório propício, né, para essas incorporações, claro, sem menosprezar a questão de sigilo, né, LGPD, né, toda a questão aí que garanta que o dado seja utilizado para aquele fim e para aquele objetivo a que se propõe e não para outros fins. Esse é um ponto muito importante. Você ter aí estímulo de parcerias público-privadas, né, que fomentem cada vez mais cases relacionados aí tanto a análise, seja a criação, geração de dados ou melhoria do sistema de dados, assim como o seu processamento, análise, testar modelos preditivos, enfim, uma série de fatores aqui que poderiam ser e que devem ser, né, estimulados para a gente atingir aí esse objetivo, né, que é sempre ir para frente, né, e ter um ambiente favorável e seguro para a incorporação de novas tecnologias. Muito se fala em relação à segurança de novas tecnologias, mas pouco se discute em relação à segurança do que vivemos hoje, não só do ponto de vista de dados, né, mas incorporação de novas tecnologias. O que eu tenho hoje? Quais são os meus indicadores de saúde? Isso é seguro? Né? Então, inseguro é ficar como está, né? Dependendo da situação, dependendo do indicador. Né? Eu tenho que mudar, eu tenho que incorporar, eu tenho que me movimentar para, aí sim, migrar para um sistema mais seguro. Né? Então, e eu preciso avaliar, testar e ter um ambiente favorável para fazer esse tipo de análise e mudar o estado como ele é hoje. Né? Então, eu preciso estar mentalmente preparado para esse tipo é um estado psicológico mesmo, né, que as pessoas precisam ter de querer mudar e de entender que a situação hoje não é boa, né, e que eu quero melhorar esse modelo e testar coisas novas, né. Então, isso vale para dados, incorporação de novas tecnologias e vale não só para o câncer, mas todo o sistema de saúde.
Bom, rapidamente, só para dizer que eu voto com o relator. Imagina, Kleber, tu trouxe o conceito de ciência aberta, né? Dados abertos é praticamente quase um sacrilégio falar isso na área da saúde, né? As pessoas, o setor da saúde como todo fica muito arrepiado, né? E a gente vê que cada vez mais eles estão se tende a se esconder por trás da LGPD. E que a LGPD não é isso. A LGPD não é para trazer uma não transparência, é assim para trazer segurança. Isso é uma outra coisa. Segurança é diferente de obscuridade, né? E que a gente busca muito essa questão de ter, sim, a transparência, né? E às vezes, por exemplo, uma coisa que para mim seria muito importante, eu acho relevante, é que a pessoa no SUS tivesse acesso ao seu... Esqueci a palavra. É a sua ficha, lá, me ajuda, médico presente na sala. Que a pessoa saiba, ela carregue prontuário, consigo. o prontuário. Isso, obrigada. Estou naquela fase da vida que eu estou esquecendo as palavras. O prontuário, sabe? Eu não sei se eu acredito que seja assim no Brasil inteiro, mas assim, não se tem, eu não tenho acesso ao meu prontuário. Então, sabe, aí o sistema do hospital X não conversa com o sistema do hospital Y. E qual deles, né? Porque você deve ter uns 20 prontuários. Qual deles? Tinha que ser um prontuário único, que é da pessoa, daquele CPF. Mas aí é um problema, porque é inseguro. E eu, dentro da minha inocência, que não ser da área é bom porque eu posso fazer as perguntas, né? Olha, e blockchain? Não resolveria este problema? Né? Então, assim, eu vejo o blockchain como uma coisa que a gente tinha que olhar com mais cuidado. Eu nem sei se já existe alguma coisa mais moderna, talvez exista até. Mas até onde eu acompanho isso, o prontuário, se ele tivesse fechado, né, a gente conseguiria, através do blockchain, e seria talvez um bom caminho também para melhorar a vida do paciente, para ele diminuir, por exemplo, eles perdem muito tempo, as pessoas perdem muita consulta, porque esquece a data, porque não sei o quê, porque não leva o documento, porque chega lá e o prontuário daquele hospital não conversa com onde ele está agora para fazer o exame. É uma confusão para as pessoas. É muito difícil, gente. O Bernardo, né, está nessa área, é muito difícil para as pessoas acompanharem. Então, eu vejo assim, por exemplo, que a gente tem que falar mais sobre a LGPD. Mais, sabe? Porque ela não é uma barreira. Ela é um sistema de segurança. Ela é uma chavinha que é para nos dar mais segurança, para ninguém usar os nossos dados para tentar nos vender coisas, ou sei lá o que, sabe, usar os nossos dados para o mal, mas ela não impede que a gente use os dados para o bem, ela não impede, desde que tenha uma motivação, desde que tenha, né, um porquê, assim, ela não impede. Então, muitas vezes a gente escuta isso, não me passaram os dados, não me deram os dados, não me deram acesso por causa da LGPD. Não é porque as pessoas não sabem daí reclamar, né? Então, a questão da ciência aberta, estamos, eu acho que a quilômetros de distância disso ainda, aqui no Brasil, especialmente. E eu aproveito para agradecer muito a oportunidade, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu ia até passar, obrigado, Dani, eu ia passar para as últimas considerações de vocês, agradecimentos. Quer começar por ti, Bernardo? Pode ser. Não, agradeço aqui a oportunidade, parabenizo aí o evento, é sempre legal a gente trazer um pouquinho, discutir esse tema, foi um prazer aí estar com vocês. Grande parte das considerações a gente já tratou, né, nas falas prévias, e já tomo como a conclusão aí a última fala, né? Então, acho que a gente ter um ambiente favorável é fundamental em diferentes aspectos, seja do ponto de vista aí do profissional, ambiente regulatório, incorporação do sistema público, parceria público-privada, ciência aberta, segura, enfim, conseguimos abordar muita coisa aqui, espero que a gente siga por esse caminho, né? Estamos tentando fazer a nossa parte aqui, e é sempre um prazer aí, espero que a gente tenha... Bernardo? Voltou. Obrigado, Bernardo. Dani, quer fazer algumas últimas considerações? Ou... Não, acho que a gente já
gente abarcou tudo, não tudo, mas a gente conseguiu falar sobre bastante coisa. Novamente, queria muito agradecer a oportunidade, e dizer que foi um prazer, né? Prazer conhecer o Bernardo também, não conheço pessoalmente ainda, espero que a gente consiga continuar esse papo, e dizer que a gente está sempre, o GCC, né, o Instituto, está sempre à disposição, e no que a gente puder ajudar, no que a gente puder ajudar um pouquinho, que seja para transformar essa realidade, contem conosco. Bom, muito obrigado, Dani e Bernardo, por cederem os seus tempos aí numa quarta-feira à noite e compartilhar o conhecimento de vocês com todos nós aqui e pessoal que está nos assistindo e com a governança do ecossistema de saúde aqui de Curitiba, a qual a HiLab, inclusive, integra. Ao pessoal que está nos assistindo, continue nos acompanhando. Esse é o segundo webinar de uma série que a gente está querendo fazer sobre temas relacionados à área da saúde. Esse é o objetivo principal da governança, né? Trazer cada vez mais oportunidades de negócio a todos que integram esse ecossistema, boas informações de mercado, competitiva, prospectiva, que possam fundamentar cada vez mais bons negócios para o ecossistema e para os membros da governança. Então, fiquem plugados aí que o próximo webinar virá para o próximo ano, e não se esqueçam de preencher o form de avaliação aí para a gente avaliar como é que a gente pode melhorar essa iniciativa, dentre as iniciativas que a gente tem na governança, né? Mas essa dos webinars temáticos. Muito obrigado a todos, boa noite, obrigado, Caian. Até mais, gente, boa noite, obrigado aí, Caian, tchau, Daniel, tchau, Cleber.